Começando mais uma aula do nosso Projeto Enem, a nossa 11ª aula, fazendo mais uma vez uma questão do Enem 2022 e, em seguida, levantando para você um aspecto prático de utilização da língua portuguesa para garantir a sua competência número 1. Tivemos a seguinte questão na prova de 2022. Olha na tela. As línguas silenciadas do Brasil. Para aprender a língua de seu povo, o professor Chuaia Patachó, de 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua Patuã. Mergulhou na história do Brasil e descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, forçados a abandonar a própria língua para escapar da perseguição. Os pataxós se espalharam, principalmente, depois do fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo até hoje, conta Tchaiwa, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra Velha, região de Porto Seguro, na Bahia. Mais de 4 décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo local e iniciaram um movimento de recuperação da língua Patuã. Os filhos de Samiari Pataxó já são fluentes. É ela que se mudou quando já era adulta para a aldeia, tenta aprender um pouco com eles. É a nossa identidade. Você diz quem você é por meio de sua língua, afirma a professora de ensino fundamental sobre a importância de restaurar a língua dos pataxós. O Patuã está entre as línguas indígenas faladas no Brasil. O IBGE estimou 274 línguas no último censo. A publicação de povos indígenas do Brasil, 2011-2016, do Instituto Socioambiental, calcula 160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam mais de 1.000. Então, vocês estão vendo, né, numa prova de linguagens, nada mais natural do que um texto fazendo uma reflexão sobre a mudança da língua. Você vê que aí, antes da chegada dos portugueses, havia mais de 1.000 línguas indígenas. E aí, num estudo mais recente, 160, que é uma coisa bem menor do que as 274 do último censo. Então, seja 274 ou 160, é um processo de aculturação, né? Então, a língua indígena. E aí, olhando a nossa primeira questão, olha lá, ela diz assim, na tela. O movimento de recuperação da língua Patuã assume um caráter identitório peculiar, na medida em que, letra A, denuncia o processo de perseguição histórica sofrida pelos povos indígenas. Letra B, conjuga o ato de resistência étnica à preservação da memória cultural. Letra C, associa a preservação linguística ao campo da pesquisa acadêmica. Letra D, estimula o retorno de povos indígenas às suas terras de origem. E letra E, aumenta o número de línguas indígenas faladas no Brasil. Talvez, nessa leitura, você já tenha chegado a uma conclusão, mas se não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui ao texto, pause essa tela, leia aí, pausa aí e leia. Agora, pause essa segunda e leia também. E agora, vejam o que vocês marcariam. O que é o caráter identitório peculiar nessa recuperação? É o que diz a letra A? É o que afirma a letra B? É o que está contido na letra C? É o que se percebe na letra D? Ou é o que está na letra E? Pause, tente fazer com toda a sua concentração, em seguida volte comigo. Muito bem. Se você marcou a letra A, você errou, porque o texto não fala que os povos indígenas sofreram perseguição histórica. O fato de ter havido 1.000 línguas, mais de 1.000, e elas terem
ido se reduzindo é um processo natural de aculturação, não é perseguição histórica. Se existe uma colonização de um território, o povo colonizador, visto, aspas, como superior, não é? Mas é visto como, se impõe como. Isso não é perseguição histórica, isso é um resultado histórico. Por isso que não é a letra A. Na tela, se você marcou a letra B, você acertou. Na verdade, esse caráter identitário, ele conjuga o ato de resistência à preservação da memória cultural. Quer dizer, há um índio que percebe a necessidade de vivenciar a sua cultura. Esse índio estuda na UFMG, esse índio trabalha na Bahia, tem alguém que fala que saiu para conviver com os falantes fluentes, quer dizer, se eu sou de uma etnia, se eu pertenço a um povo, se eu sei que a minha linguagem está acabando, eu tenho que conjugar essa minha resistência à minha etnia para que eu preserve a minha memória cultural. Porque a partir do momento que eu aceito a linguagem que vem de fora e eu não corro atrás para conhecer de onde eu vim, para conhecer como é que as coisas funcionavam, eu vou perder. Então, aí na tela, a resposta é a letra B de bola. Na letra C, eu não vou dizer que ele está dizendo que preservar a linguagem tem a ver com a pesquisa acadêmica. Não, você não preserva a linguagem autóctone, quer dizer, original, buscando a universidade, buscando na academia. Não, pelo contrário. A pesquisa acadêmica, ela vai valorizar a linguagem oficial. Se eu quero a minha linguagem identitária, eu tenho que dar raiz, não é na academia. Eu tenho onde está o povo, por isso não é a letra C. Na letra D, vejam aí na tela, o que acontece é que não precisa dizer que para reconhecer a identidade, isso vai estimular com que os povos indígenas voltem à sua terra de origem. Não precisa voltar. Ele fala em conhecer, ele fala em conhecer a raiz, ele fala em manter preservado. Mas não quer dizer que se a pessoa já se estabeleceu, eu agora conheço minha língua, sou obrigado a voltar. Não, ninguém é obrigado a nada. Por isso que não é a letra D. E, finalmente, na tela, a letra E fala em aumentar o número de línguas indígenas faladas. Não, não é aumentar. É não deixar que ela morra. É não deixar que todas se acabem, como muitas se perderam, como muitas não são mais identitárias. Então, não vai aumentar. Vai só manter e evitar que ela acabe se deteriorando um pouco mais. Espero que você tenha acertado mais essa questão. Agora, lá na tela, você está vendo um trecho do texto. Para aprender a língua de seu povo, o professor Tchaua Pataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua Patuxuã. E aí, eu peguei esse trecho para falar um pouquinho mais um outro aspecto ligado à pontuação. Observem que isso que está em vermelho, depois disso, para aprender a língua do seu povo, o autor do texto colocou uma vírgula. O professor Tchaua Pataxó, 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua Patuxuã. Então, essa vírgula que está aí, ela é uma vírgula obrigatória. Mesmo que eu tirasse essa vírgula, eu não mudaria o sentido. Uma coisa é você fazer uma pontuação, colocando uma vírgula a mais, ou colocando uma vírgula a menos. E isso prejudicar a correção gramatical. E outra coisa é mudar o sentido. Claro, tem coisa mal pontuada que confere um sentido não desejado. Mas tem coisa que é mal pontuada e que a pessoa pode ler e entender perfeitamente. Ok? Isso não é o problema. O problema é que você vai fazer uma redação e na sua redação você vai ter que escrever de acordo com a norma culta, preocupando sim com o sentido, mas preocupando com a correção gramatical. Vejam aí na tela que isso que está em vermelho tem o verbo aprender. Todo enunciado que tem um verbo é uma oração. Logo depois, eu tenho o verbo, a expressão precisou estudar.
Logo depois eu tenho provocaram. Então, se eu tenho aí 3 núcleos verbais, eu tenho 3 orações. Então, hoje, nós vamos colocar aqui a questão, né, do período composto, né, e pensar em qual seria a regra geral que vale para a pontuação do período composto, né? Então, no período composto, para você, ninguém vai te perguntar isso na prova do Enem, mas só para a gente justificar, né, esse período, ele apresenta 2 ou mais orações. E quando você escreve, é óbvio que ao escrever, você não vai fazer período simples. Não é legal você escrever alguma coisa pequena, colocar um ponto, mais meia linha, outro ponto, mais uma linha, outro ponto, fica muito picado. E as orações, como eu falei agora há pouco, lembrei, são enunciados com verbo. Então, todo enunciado que você escrever e que tiver um verbo, ele será considerado uma oração, um período composto, né? E cada enunciado com verbo é uma oração. Ok? Então, quando a gente fala alguma coisa nesse sentido aqui, né? O professor se preocupou quando viu a língua se perdendo. Então, quando eu tenho esse trecho, o professor se preocupou quando viu a língua se perdendo. Observem que aqui eu tenho o verbo preocupar-se, aqui eu tenho o verbo ver e eu tenho o verbo perder, né? Então, isso com certeza é um período composto, porque isso aí tem núcleos verbais. Isso quer dizer que essa vírgula que aqui está, ela separa orações. Mas aí nós vamos esquecer aquilo que a gente cresceu ouvindo, de que, não, eu coloquei uma vírgula ali, porque eu tenho que dar uma pausa para respirar. Não é questão de pausa. Nós já falamos isso aqui. A vírgula é utilizada por motivos sintáticos, não é por motivo de pausa. Eu quero que você perceba que essa primeira informação que diz que o professor se preocupou, ela é unida a uma outra por intermédio do conectivo quando. Então, isso aqui é o que a gente chama de um conectivo temporal. A relação que eu pretendi estabelecer foi informar que a preocupação surgiu num dado momento, num determinado tempo. Qual tempo? No momento em que ele viu que a língua estava se perdendo. Então, aí, a observação seria, uma vírgula num período composto, ela é utilizada para separar orações. E aí, eu só quero dizer para vocês que essa vírgula aqui, ó, colocando outro asterisco, agora vermelho, ela é uma vírgula que, se eu tirar, não vai mudar o sentido. E se eu tirar, não vai prejudicar a correção gramatical. Então, eu não sou obrigado a separar orações por vírgula. Algumas vezes eu sou, outras vezes não. Então, observem que aqui eu estou te informando que essa primeira vírgula ali é uma vírgula facultativa. Vamos lá na tela? Essa aí, para aprender a língua do seu povo, então, aprender é um verbo, né? Lá na frente, precisou estudar é uma expressão verbal, e lá na frente, provocaram é outro verbo. São 3 orações. E essa vírgula que está aí, depois de povo, também é uma vírgula que separa orações, tá? E ao contrário da outra, essa é uma vírgula obrigatória. Ué, pessoal, vai depender do conectivo? Não. Na pontuação, tudo o que importa não é só a pausa. O que importa prioritariamente é a estrutura e a ordem dos termos. Então, se eu dissesse assim, quando o indígena percebeu sua língua
estava deteriorada. O que acontece? Eu tenho outro enunciado. Nesse outro enunciado, eu também tenho mais de uma oração. Eu tenho aqui o verbo perceber, eu tenho aqui o verbo estar. Então, esse é um período composto. Isso quer dizer que essa vírgula que aqui está também separa orações, já que o papel da vírgula é separar orações. Terceiro, eu continuo tendo o mesmo conectivo quando que eu usei na frase anterior. Ok? Só que agora, essa vírgula aqui, ó, ao contrário da anterior, é uma vírgula obrigatória. Então, não é por causa do conectivo. Aí você está vendo o conectivo quando. E eu falei com vocês que a vírgula se tornou obrigatória. Na oração anterior que eu passei aqui no quadro, eu tinha o conectivo quando, e a vírgula era facultativa. Aí na tela, você tem um conectivo para, que significa a fim de. Esse é de finalidade, a fim de aprender a língua do seu povo. Ele não é de tempo. E essa vírgula é obrigatória. Então, se na propriedade matemática a ordem dos fatores não altera o produto, na pontuação, sim. Então, a regra geral, hein, gente? Tem coisas específicas. A regra geral do período composto é a seguinte. Eu olho onde está o conectivo, que pode ser o quando de tempo, pode ser o já que de causa, pode ser o embora de oposição, pode ser o para que de finalidade, pode ser o à medida que de proporção, qualquer um. E eu vejo que esse conectivo, às vezes, ele pode vir no início, como esse aqui, ó. E às vezes ele pode vir no meio, como na frase anterior, que eu usei o conectivo quando. Então, sempre que eu começar um período com conectivo, a vírgula é obrigatória. Não precisa ser o conectivo quando. Por exemplo, embora seja tarde, vírgula, as crianças estão acordadas. Tem que ter, eu comecei com embora. Já que o país está recuperando, vírgula, podemos investir no exterior. Tem que ter, porque eu comecei com já que. Então, se eu começar com um conectivo, a vírgula se faz obrigatória. Ó, embora seja caro, vou comprar o produto. Ao dizer, embora seja caro, vou comprar o produto, eu tenho seja e tenho vou comprar. Se eu comecei com o conectivo embora, ó, a vírgula é uma vírgula obrigatória. Agora, se o conectivo for intermediário, se ele vier no meio, unindo oração número 1 com oração número 2, a vírgula é facultativa. Pessoal, mas quem inventou essa bobagem? Eu só te digo uma coisa. No Enem você não precisa saber isso para fazer prova. No Enem você tem que saber isso para usar. Então é o seguinte, se eu estou te dizendo que algumas vezes eu tenho que usar e outras vezes eu posso usar, o que você vai fazer? Usar sempre. Usar sempre, independentemente do motivo. Então, por exemplo, não irá ao show, vírgula, visto que estará trabalhando. Não irá ao show, visto que está trabalhando. Isso é um período composto? É. Olha aqui, tem um verbo ir, tem a expressão verbal estará trabalhando. E essa vírgula, né, ela é, ao contrário da anterior, facultativa. Porque aqui, ó, o conectivo de causa, visto que, vem no meio. De onde surgiu isso? Bom, primeiro, o que é um conectivo ou uma conjunção? É aquele elemento gramatical que une a oração 1 à oração 2. Isto é, a partir da segunda oração, começa com conectivo. Então, olha só,
Se eu sei que aqui é um conectivo, eu sei que daqui para frente é oração 2. Se o marco de transição já está presente, eu não preciso avisar que a primeira acabou. Agora, se o marco de transição está fora do lugar, ele deveria estar começando a segunda oração, então tem que mostrar onde é que termina uma e onde é que começa a outra. Ok? Então, é por isso que é importante você preocupar-se com a pontuação. Tá bom? Então, a qualquer momento, a gente volta com mais outra aula de linguagens.